das deliberações sobre os processos, passamos agora à apreciação das matérias extrapautas, que não são poucas. Por favor, hashtag. Nos termos do artigo 7º da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, que se refere à inclusão de processos extrapauta, a assessoria técnica recebeu do diretor-presidente, José Ricardo Botelho, 4 processos que tratam de decisões ad referendum sobre reajustes dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis aos contratos de concessão dos aeroportos internacionais de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Do diretor Ricardo Fenelon Júnior, um processo que trata de pedido de isenção de requisito referente ao RBACE número 94. Do diretor Hélio Paes de Barros Júnior, um processo que trata da primeira revisão dos parâmetros de concessão dos aeroportos internacionais de Guarulhos, Viracopos e Brasília, e um processo que trata de autorização operacional para a exploração de serviço aéreo público especializado. Do diretor Juliano Noman, um processo que trata de autorização operacional para a exploração de serviço de transporte aéreo público não regular. Diretores, todos concordam com a exceção? De acordo. De acordo. Por favor, senhora Ana Mota, chamamento aos processos. Eu só gostaria de propor os ad-refs, que são os 4 primeiros. Eles já foram publicados, são do conhecimento dos senhores. Eu só vou questionar, uma vez dito aqui o número, eu só vou questionar se referendo. Por favor. Processo número 00058, 528135/2017-26. Assunto: reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Fortaleza, Pinto Martins, localizado em Fortaleza. Ato decorrente, decisão número 139, de 28 de agosto de 2017. Diretor Juliano. Como se fosse aprovado. Diretor Paes. Acompanho. Diretor Fenelon. Aprovado. Referendado pelo colegiado. Processo número 00058, 528126/2017-35. Assunto: reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, Salgado Filho, localizado em Porto Alegre. Ato decorrente, decisão número 140, de 28 de agosto de 2017. Diretor Juliano. Aprovado. Diretor Paes. Aprovado. Diretor Fenelon. Aprovado. Referendado pelo colegiado. Processo número 00058, 527915/2017-59. Assunto: reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Salvador, deputado Luiz Eduardo Magalhães. Ato decorrente, decisão número 142, de 30 de agosto de 2017. Diretor Juliano. Aprovado. Diretor Paes. Aprovado. Diretor Fenelon. Aprovado. Referendado pelo colegiado. Processo número 00058, 528142/2017-28. Assunto: reajuste dos tetos das tarifas aeroportuárias aplicáveis ao contrato de concessão do Aeroporto Internacional de Florianópolis, Hercílio Luz. Ato decorrente, decisão número 143, de 30 de agosto de 2017. Diretor Juliano. Aprovado. Diretor Paes. Aprovado. Diretor Fenelon. Aprovado. Referendado pelo colegiado. Obrigado, senhores. Próximos itens. Processo número 00058, 525964/2017-57. Interessado: Rock World S.A. Assunto: pedido de isenção temporária de cumprimento do requisito de que trata o parágrafo E 94.107b do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 94. Diretor Relator Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretora, leitura do relatório. Trata-se de pedido de isenção de cumprimento de requisito para a pilotagem de aeronaves remotamente pilotadas RPA
protocolada em 4/8/2017 pela Rock World S.A., representante do evento Rock in Rio 2017, referente ao parágrafo E94-107 do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial, RBAC E94, que diz: um piloto remoto somente poderá operar um único RPAS por vez. Em suma, o pedido de isenção visa permitir o voo conjunto de 100 aeronaves remotamente pilotadas com 710 gramas cada, operadas por um piloto em um computador primário, contando ainda com 4 pilotos em computadores secundários. Tal tipo de operação é designada como enxame, swarm, no DOC 10019 da ICAO, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems. Como não será designado um piloto exclusivo para cada aeronave, faz-se necessário o pedido de isenção do requisito E94-107B, com vistas a viabilizar tal demonstração no evento. A Superintendência de Padrões Operacionais, SPO, realizou a análise do pleito por meio da nota técnica número 126, concluindo pela viabilidade da isenção Nos autos é destacado que a ANAC já registrou a possibilidade de rediscutir tal requisito em futuras emendas ou mediante solicitações pontuais. As aeronaves poderão voar sem inputs do piloto, ou seja, sem que cada movimento de cada uma das 100 RPA seja realizado pelo piloto. Ressalta-se que esse fato não caracteriza uma operação autônoma, proibida pelo RBAC, pois os pilotos possuem capacidade de intervir nos voos de cada aeronave caso necessário. Haverá um único piloto remoto em comando, Pilot Flying, havendo pilotos secundários monitorando a operação, Pilot Monitoring, que poderão assumir os controles caso necessário. Os comandos do piloto primário prevalecem sobre aqueles dos pilotos secundários, de forma a caracterizar que haverá um único piloto em comando. Na ocorrência de anormalidades, as aeronaves têm capacidade de retornar ao solo em segurança, sem um comando externo por parte do piloto. Haverá uma zona de exclusão com bloqueio de acessos e redes de proteção. Ademais, ressaltou-se que não haverá sobrevoo de pessoas, sendo mantida a distância mínima regulamentar da regra. Haverá uma barreira eletrônica geofence com 2 níveis, baseada em GPS, para garantir que as RPA não voem para fora da área delimitada. As demonstrações ocorrerão abaixo de 400 pés de altura. 16 apresentações semelhantes já foram realizadas pela empresa contratada pela Rock World, sem quaisquer incidentes ou riscos a pessoas ou aeronaves. As medidas de segurança são estabelecidas no manual de operações apresentado na petição e serão seguidas no evento, conforme afirmado pela requerente. No contexto internacional, em que há restrições semelhantes às da regra da ANAC quanto à pilotagem de RPAs, a SPO registra que a FAA, autoridade americana, prevê a operação em enxames mediante isenções e que pretende em breve admitir tais operações de maneira geral. Na consulta às isenções já emitidas pela FAA, constatou-se 18 autorizações, algumas com limitações similares às estabelecidas pelo requerente. De forma similar, a Autoridade de Aviação Civil da Austrália não permite, de maneira geral, a operação de mais de um RPA por piloto. Porém, tal operação é permitida mediante processos específicos junto àquela autoridade. Assim, observa-se que a possibilidade de se autorizar tais operações em enxame, caso a caso, estão alinhadas ao contexto internacional. Após o pedido inicial, foram realizadas diversas interações com o demandante por meio de mensagens eletrônicas e teleconferências registradas no processo. Em 23/8/2017, o processo foi encaminhado a esta diretoria com pedido de tratamento em regime de urgência, devido à data de realização do evento. É o relatório. Diretores, alguma colocação? Diretor Paes? Nada? Eu só queria fazer um comentário. Eu não sei qual vai ser o voto, mas a gente criou esse RB faz muito pouco tempo, esse regulamento. E não sei como é que você vai conduzir isso, mas me parece que nós devemos de imediato remeter a uma modificação na legislação. Já vista que isso já está contemplado na Austrália, está contemplado nos Estados Unidos, e não é apenas porque o FAA aplicou isso e porque a Austrália aplicou isso que a gente deve aplicar. Se é razoável do ponto de vista técnico, operacional, etc., mediante esse exame, eu acho que nós deveríamos contemplar isso no nosso regulamento para que cada caso será um caso e que a gente tem que trabalhar isso mediante um waiver, ou seja lá como for. Essa é a minha consideração. Bom, a proposta é exatamente essa, tratar só do caso específico. Apenas mencionei que há um registro de possibilidade de rediscutir
esse dispositivo do regulamento. Mas área já a tá ideia acompanhando, aqui, sim, a ideia aqui não é discutir a regra em si, é apenas a isenção para o caso que foi analisado. Por favor, diretor, voto do senhor. A Superintendência de Padrões Operacionais, no uso de suas atribuições previstas no artigo 31 do Regimento Interno da ANAC, apresentou parecer favorável à concessão da isenção, ressaltando que a mesma está alinhada às decisões de autoridades de aviação civil internacionais, como dos Estados Unidos e da Austrália. Na análise foi registrada a viabilidade da operação, bem como os condicionantes para a manutenção da segurança operacional. Ante o exposto, voto favoravelmente ao pedido de isenção temporário do parágrafo E94-107B do RBAC E94, peticionado pela Rock World SA. Como voto? Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Paz. Acompanhe o relator. Eu também acompanho, aprovado. Processo número 00058, 518070/2017-19. Assunto: edição de resolução que trata da primeira revisão dos parâmetros de concessão dos aeroportos internacionais de Guarulhos, Viracopos e Brasília, no que tange ao estabelecimento do valor do fator X a ser aplicado nos reajustes tarifários para os anos de 2018 a 2022. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Tendo em vista que o meu voto é bastante denso, posso ter autorização aos senhores para passar a leitura do voto. O relatório ou o voto que é dentro? O voto já também tudo. já é denso e ele contempla praticamente todas as informações. Por favor, diretores. De acordo. Por favor, diretor Hélio. A Lei 11.132, de 2005, conferiu competência à ANAC para regular e fiscalizar a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, bem como conceder ou autorizar a exploração da infraestrutura aeroportuária no todo ou em parte e estabelecer o regime tarifário da exploração dessa infraestrutura. É o que preconiza o artigo 8º, incisos 11, 14 e 15, 21, 24 e 25. Nesses termos, após devido processo licitatório, foram firmados no ano de 2012 os contratos de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos aeroportos internacionais de Brasília, Campinas e Guarulhos. Por sua vez, conforme estabelecido no artigo 41, inciso 1, a linha L, e no inciso 7º do Regimento Interno da ANAC, compete à Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos a proposição de atos normativos referente à outorga e exploração da infraestrutura aeroportuária concedida, bem como a gestão dos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária. Desta forma, coube à SRA empreender os necessários estudos para a proposição da revisão dos parâmetros da concessão RPC. No caso da decisão em último grau sobre a matéria, conforme disposto no Regimento Interno da ANAC, artigo 9º caput, compete à diretoria em regime de colegiado analisar, discutir e decidir em instância administrativa final as matérias de competência da agência. Pelo exposto, restam atendidos os requisitos de competência quanto à elaboração da proposta, deliberação e decisão sobre o ato normativo, consequentemente passo à análise. A priori, é importante realçar que o presente processo trata exclusivamente da metodologia de cálculo do fator X, conforme indica o objeto da nota técnica no 62 da SRA. Assim, cabe registrar que os demais aspectos do escopo dessa primeira RPC são objeto de outros processos, a saber o processo número 0058-511-902, referente a indicadores de qualidade de serviço de metodologia de fator do cálculo do fator Q, e o processo 58-51-3621, referente à taxa de desconto dos fluxos de caixa marginais. Nos contratos de concessão referentes ao Aeroporto Internacional de Brasília, Campinas e Guarulhos, dispõe no capítulo 6 sobre o equilíbrio econômico-financeiro, estabelecendo que esse equilíbrio será preservado por meio de mecanismo de reajuste e revisão. Enquanto o mecanismo de reajuste tem previsão de incidência anual aplicável às tarifas indicadas no anexo 4 dos contratos, as revisões têm natureza pontual. Dois são os tipos de revisão previstos em contrato. O primeiro é a revisão dos parâmetros da concessão, RPC, que tem periodicidade definida e escopo delimitado. O segundo é a revisão extraordinária, que objetiva especificamente compensar eventuais perdas ou ganhos da concessionária devidamente comprovados em virtude da ocorrência dos eventos elencados no capítulo 5, seção 1 do contrato. No que diz respeito à RPC, trata-se de um mecanismo de revisão periódica que visa garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos.
Tal mecanismo é justificado por se tratar de contatos de longo prazo e pela natureza complexa do serviço, sensíveis a um certo grau e eventuais alterações significativas do setor. Conforme a leitura do disposto no capítulo 6, seção 2 dos contratos de concessão, verifica-se que foram definidos critérios objetivos relativos à periodicidade do RPC, ao seu escopo, ao limite de tempo para a percepção de seus efeitos e à necessidade de ampla discussão pública, precedendo os procedimentos referentes à revisão. Assim, passo a analisar cada um desses critérios. Quanto à periodicidade, consoante o item 6.14 do contrato, as RPCs serão realizadas a cada período de 5 anos de concessão. Por sua vez, o item 6.17 estabelece que a primeira RPC será iniciada e concluída no 5º ano, contado da data de eficácia do contrato. Considerando que as datas de eficácia dos 3 contratos ocorreram no ano de 2012, tem-se que a conclusão da primeira RPC deve ocorrer dentro do presente ano. Sendo assim, resta como tempestiva a proposta. No que diz respeito ao escopo da revisão, o item 6.15 define que o objetivo da RPC é permitir a determinação dos indicadores de qualidade do serviço, da metodologia de cálculo dos fatores X e Q e da taxa de desconto a ser utilizada no fluxo de caixa marginal. O presente processo, como eu já disse, trata exclusivamente dessa metodologia de cálculo do fator X, conforme indica a nota técnica 62, sendo que os demais elementos do escopo da RPC são objeto de outros processos. Pelo exposto, conclui-se que a proposta é aderente ao escopo previsto para a primeira RPC. Adicionalmente, quanto à opção da área técnica pela separação dos assuntos em processos distintos, entendo que é adequada, uma vez que o conteúdo da RPC é relativamente amplo e cobre aspectos distintos. Nesse contexto, a separação dos assuntos acaba por permitir uma análise mais aprofundada por parte da agência e dos próprios administrados. Quanto ao período de tempo para a percepção dos efeitos da revisão, a proposta estabelece que o novo valor para o fator X é aplicável aos reajustes das tarifas dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos para os anos de 2018 a 2022, o que está em conformidade com o disposto nos itens 6.16 e 6.17 do contrato. Finalmente, trata do disposto no item 6.19 do contrato, que estabelece que os procedimentos relativos às RPCs devem ser precedidos de ampla discussão pública. Verifica-se que existiu uma etapa preliminar de discussão entre a agência e os interessados, incluindo reuniões e um procedimento de chamamento prévio, pelo qual quaisquer interessados poderiam submeter contribuições por meio de formulário eletrônico na página oficial da ANAC na internet. Ressalto que essas ações têm um caráter preliminar, uma vez que a proposta ainda deve ser submetida à audiência pública. Pelo exposto, é evidente que a previsão contratual de submissão dos procedimentos à discussão pública está sendo plenamente cumprida. Demonstrado que estão cumpridos os critérios estabelecidos para a RPC, passo a breve análise do conteúdo da proposta para essa revisão. Da proposta de RPC referente à metodologia de cálculo do fator X. Conforme definido em contrato, o fator X é o fator de produtividade a ser aplicado nos reajustes tarifários com o objetivo de compartilhar os ganhos de produtividade e eficiência com os usuários. Explica a área técnica, na nota técnica 62, que o fator X tem o papel de replicar o efeito das variações de produtividade sobre os preços que ocorreriam caso o agente regulado operasse em um mercado de competição perfeito. Dessa forma, busca-se, com a inclusão desse fator nos reajustes tarifários, reduzir eventuais deslocamentos entre os custos da prestação de serviço e as tarifas cobradas para remunerá-los. Neste contexto, após a etapa preliminar da consulta aos interessados, a SRA consolidou na nota técnica 62 o seguinte conteúdo: considerações sobre as contribuições apresentadas, justificativa e fundamentação para a metodologia proposta e descrição dos procedimentos realizados para a obtenção do valor do fator X. Informa a área técnica, na seção 4 da nota, que foram recebidas contribuições das concessionárias do aeroporto de Brasília e Guarulhos, além da Associação Nacional das Empresas Administradoras do Aeroporto, ANEA. Em síntese, as contribuições cobrem aspectos pontuais da metodologia, incluindo discussões sobre a amostra, as variáveis utilizadas e os critérios para o compartilhamento dos efeitos do fator X. Consta dos autos que a área técnica deu tratamento às manifestações, tendo apresentado argumentos para subsidiar a proposta de metodologia. Na seção 5 da referida nota técnica, a metodologia para cálculo do fator X é apresentada e destaco neste voto algumas considerações sobre a proposta. Primeiramente, verifica-se que a metodologia proposta apresenta em seus aspectos centrais uma continuidade da prática regulatória vigente. Assim, a estimativa de variação média de produtividade é baseada na abordagem da produtividade total dos fatores
PTF, sendo utilizado o índice de Thornquist, calculado conforme demonstrado na seção 5.2 da nota técnica número 62. Conforme seção 5.3 desta mesma nota técnica, para o cálculo do referido índice, são considerados 1. O número de passageiros, 2. O número de aeronaves, 3. As receitas decorrentes do processamento de passageiros e aeronaves, e 4. Os respectivos custos. Os dados referem-se aos próprios aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos nos anos de 2013, 14, 15 e 16. Comparativamente à metodologia para a determinação do fator X, aplicadas às últimas revisões tarifárias, destaco as seguintes diferenças significativas. Utilização de série histórica atualizada e representativa de período onde a operação ocorreu exclusivamente pelas próprias concessionárias, anos de 2013 a 2016, comparação somente entre os 3 aeroportos concedidos ao mesmo tempo, essa abordagem tende a ser representativa, uma vez que os aeroportos têm operações similares em vários aspectos e a comparação não ocorre diretamente com base nos níveis de custos, receitas e produtos, mas na variação dessas variáveis, fecha parênteses. Não previsão de redutores como contrapartida devido à ampliação da infraestrutura. A justificativa é que tal mecanismo, vigente no ciclo anterior, refletiu o objetivo de incentivar a entrega dos investimentos previstos para a Copa do Mundo de 2014. Fecha parênteses. Finalmente, com base na metodologia proposta, a área técnica propôs a aplicação do fator X igual a 0,73% nos reajustes das tarifas dos 3 aeroportos para o período de 2018 a 2022. Tendo concluído por esse resultado, encaminhou os autos para a deliberação dessa diretoria colegiada, visando submissão da minuta de resolução que estabelece o referido valor à audiência pública. Na oportunidade do encaminhamento, destacou a urgência para apreciação, considerando os prazos previstos para a conclusão desta RPC, cujo limite é 31 de dezembro de 2017. Assim, após a análise dos autos e com base em todo o exposto, entendo como oportuno destacar o seguinte: 1. Restam atendidos os requisitos de competência quanto à elaboração e deliberação da proposta. 2. Foram cumpridos os critérios estabelecidos no contrato para a revisão dos parâmetros da concessão, o que inclui a periodicidade da revisão, a delimitação do escopo, a definição do período para a percepção de seus efeitos e a existência de ampla discussão pública. 3. A metodologia mantém essencialmente a prática regulatória atual, é aderente às práticas de outros setores, conforme demonstrado na nota técnica número 62, e introduz pequenas modificações que serão suportadas em argumentação técnica razoável. Desta forma, considerando as previsões contratuais sobre a revisão dos parâmetros da concessão, e especialmente a importância do fator X na sistemática de reajuste das tarifas aeroportuárias e a necessidade de ampla discussão sobre esta primeira, RPC, aplicável aos contratos dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, voto pela submissão da proposta de metodologia, bem como da minuta de resolução que estabelece a aplicação do fator X à audiência pública pelo prazo de 30 dias. É como voto, senhores. Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Finalon. Também acompanho. Eu também acompanho, aprovado. Processo número 00058 031-623/2016-34. Interessado: Elijet Táxi Aéreo e Serviços Aéreos Especializados, LTDA-ME. Assunto: autorização operacional para a exploração de serviço aéreo público especializado nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade e aeroreportagem. Diretor-relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado. Mais uma vez peço licença aos senhores para ir direto ao voto, tendo em vista que já foi disponibilizado. Por favor. Vieram-me concluídos para julgamento os autos relativos ao expediente protocolizado em 18 de 3 de 2016 pela Sociedade Empresária Elijet Táxi Aéreo e Serviço Aéreo Especializado Limitada, ME, com vistas à autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade de aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade, aeroreportagem e aerodemonstração. Consta dos pareceres técnicos da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, em conjunto com a Superintendência de Padrões Operacionais, constante nos autos do processo, que a empresa comprovou estar apta para a referida autorização sob os pontos de vista jurídicos, operacionais, fiscais e previdenciários. Conforme se percebe nos autos, embora a empresa atenda aos requisitos regulamentares para a autorização solicitada, nota-se que sua razão social apresenta também a descrição táxi aéreo,
serviço de transporte aéreo público não regular, para o qual a empresa ainda não possui autorização. Neste particular, ressalta-se que o processo de certificação encontra-se em execução junto à área técnica, contudo, ainda não efetivamente concluído. De acordo com os requisitos expressos no REBAC 119, emenda 03, a empresa autorizada a prestar serviços aéreos públicos não poderá iniciar suas operações antes de obter o seu certificado ETA, item 119.5 alfa 2, e não poderá, abre aspas, fazer propaganda ou oferecer-se para executar uma operação sujeita a este regulamento, a menos que esteja autorizado pela ANAC a conduzir tal operação, fecha aspas, item 119.5 charge 7. Importante se faz, portanto, enfatizar que o presente processo se resume a autorizar a execução de serviços aéreos públicos especializados, ficando a empresa solicitante sujeita às penalidades legais, caso venha a prestar serviço de transporte aéreo público na modalidade táxi aéreo. Assim, com fulcro no inciso 13 do artigo 8º da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, considerando a competência da diretoria colegiada, atribuído pelo artigo 11 da mesma lei, e motivado pela exposição técnica da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, nos autos do processo, voto favoravelmente pela autorização por 5 anos para a exploração de serviço aéreo público especializado na atividade de aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade, aeroreportagem e aerodemonstração à Sociedade Empresária Elijet Táxi Aéreo e Serviço Aéreo Especialidade Limitada. Além disso, considerando o fato concreto sob análise e a fim de reduzir a eventual assimetria de informação que possa vir a existir na interpretação da presente autorização e sua leitura por parte dos consumidores, devido à razão social do requerente, recomendo que a Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos SAES oficie a empresa Elijet Táxi Aéreo e Serviços Aéreos Especializados Limitada, informando que, em cumprimento ao requisito RIBAC 119.5 charge 7, a empresa está vedada a fazer propaganda ou oferecer-se para executar serviço aéreo público na modalidade táxi aéreo por não estar autorizada pela ANAC a conduzir tal operação e que, em função disso, a empresa preferencialmente evite usar sua razão social em peças publicitárias, optando, nestes casos, pelo uso de seu nome fantasia, qual seja, Elijet Helicópteros, de forma a evitar interpretação equivocada quanto aos serviços que a mesma estaria autorizada a oferecer. Que a decisão a ser formalizada pela ANAC contenha expressamente as restrições relativas aos requisitos 119, REBAC 119, neste caso 119.5 alfa 2, que determina a vedação de início de operação de serviço aéreo público na modalidade táxi aéreo, sem que antes seja detentora do certificado ETA, e o RIBAC 119.5 charge 7, que proíbe a autorizada de fazer propaganda ou oferecer-se para executar uma operação, a menos que seja autorizado pela ANAC para tal finalidade. Que as providências contidas na linha Alfa e Bravo supramencionados passem a ser adotadas em situações similares, em que o nome da empresa, seja razão social ou nome fantasia, contenham referência a serviços aéreos ainda não autorizados pela ANAC. É como voto, senhor. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Acompanho o relator. Eu também acompanho, aprovado. Processo número 00066-515313/2017-50. Interessado: Elimarte Táxi Aéreo LTDA. Assunto: autorização operacional para exploração de serviços de transporte aéreo público não regular na modalidade táxi aéreo e de serviço aéreo público especializado nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade, aeroreportagem e operação com carga externa. Diretor-relator Juliano Noman. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Senhores, nesse caso, pergunto se posso passar direto à leitura do voto. Por favor. Cumpre observar, de início, que as áreas técnicas competentes apreciaram os requisitos relevantes para a outorga da renovação da autorização à sociedade empresária requerente, apresentando manifestações favoráveis ao prosseguimento do processo. Diante da conformação entre as informações presentes nos autos e o arcabouço normativo que rege a matéria, verificada a atualidade e validade dos documentos comprobatórios da regularidade jurídica, operacional e fiscal, com fulcro no inciso 14 do artigo 8º e no inciso 3º do artigo 11, ambos da Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005, voto pela aprovação da renovação da autorização
pelo prazo de 5 anos, para a exploração de serviços de transporte aéreo não regular, na modalidade de táxi aéreo e de serviço aéreo público especializado, nas atividades aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade, aeroreportagem e operação com carga externa, a sociedade empresária Elimarte Táxi Aéreo LTDA. Como voto? Diretor Paes. Acompanho o relator. Diretor Fenelon. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Aprovado. Por fim, senhores diretores, algum outro assunto a ser pautado nessa reunião? Prezados, houve algum... Por favor, diretor. Houve um equívoco de comunicação. Tem um processo da Quimigel Indústria e Comércio Limitada, é uma autorização para operar serviço aéreo público especializado com carga externa. Estava pautado na redir anterior e por uma falta de manifestação de uma área técnica da ANAC, eu tirei de pauta, fiz a manifestação e já retornou, está tudo pronto para ser deliberado. Então eu não queria que por um equívoco nosso ficasse mais 15 dias. Gerasse algum prejuízo para o regulado. Então, se vocês permitissem. Diretores em sessão? Autorizado? Por favor, diretor. Por favor, diretor Ricardo Fenelon, por favor. Hashtag. Processo número 00058-022926/2016-66. Interessado: Quimigel Indústria, Comércio e Serviços Aéreos Especializados, LTDA. Assunto: autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado nas atividades aeroagrícola, aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade e operação com carga externa. Trata-se de requerimento de autorização para operar serviço aéreo público especializado na atividade com carga externa, protocolado pela Quimigel Indústria e Comércio e Serviços Aéreos Especializados em 18/5/2016. Após receber a documentação final da empresa em 2/3/2017, a SAS realizou as análises jurídica, fiscal e técnica, julgando a documentação como satisfatória. Em 19/7, o processo foi encaminhado a esta diretoria, que em 10/8/2017 realizou diligência às superintendências envolvidas no sentido de esclarecer aspectos referentes às condições operacionais da empresa, retornando em 4/9/2017. É o relatório. Diretores? Por favor. Conforme consta do parecer número 287 SAS de 14/7/2017, restou consignado nos autos que a sociedade empresária demonstrou cumprir todos os requisitos regulamentares necessários para a obtenção de autorização para explorar serviço aéreo público especializado nas atividades aeroagrícola, aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade e operação com carga externa. Ante o exposto nos termos do artigo 11 da Lei 11.182/2005, voto favoravelmente à autorização para operar serviço aéreo público especializado nas atividades aeroagrícola, aerocinematografia, aerofotografia, aeroinspeção, aeropublicidade e operação com carga externa. A empresa Quimigel Indústria e Comércio e Serviços Aéreos Especializados Limitada pelo prazo de 5 anos. É como voto. Diretor Juliano? Acompanho o relator. Diretor Paes? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Por fim, senhores, algum outro processo para colocar em pauta? Nada. Prezados, boa tarde, boa reunião. São 17h40. Dou por encerrada a 17ª reunião deliberativa da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil. Então, todos uma boa tarde, muito obrigado.